Amém, glória a Deus. Estamos aqui, né? Nessa quinta-feira de Semana Santa. Semana muito importante para os cristãos do mundo todo, né? E aqui estamos para falar de Cristo. É um assunto maravilhoso falar sobre a Páscoa. Afinal de contas, Páscoa representa alegria, né? Representa passagem para a liberdade. Nós estamos aqui para falar de amor, do amor de Deus, da libertação do Pai. Nesta noite, né, maravilhosa, que nos colocamos para meditar sobre esse assunto. Vamos orar a Deus, né? Inicialmente, Pai querido, te adoramos, Senhor. Te louvamos, Deus, porque chegamos a mais uma Páscoa, data em que nós nos juntamos em todo o universo cristão para celebrar a ressurreição de Cristo, para celebrar a salvação. Por isso, ó Deus, nos alegramos, Pai. Nos alegramos por estar vivos, por o Senhor ter permitido que chegássemos até aqui para mais uma Páscoa, falar do amor de Deus, da bondade de Deus. Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tá vendo que o tema é maravilhoso? Hoje eu vou fazer um sermão diferente. Vamos fazer um sermão textual, né? Vamos tratar de um texto específico, tá bom? Vamos falar sobre a Páscoa do Senhor. Nós vamos nos prender um pouco na meditação, no relato de Mateus. Mateus capítulo 27, versículo 45, ele escreveu: a partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Então, neste versículo, Mateus está falando do período em que Cristo esteve na cruz. 3 horas. Da hora que eles crucificaram até a hora que ele faleceu. 3 horas. Aí ele continua falando: por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz. Na versão Almeida ele fala que Jesus bradou, né, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, amado, quando nós lemos esse versículo, nós começamos a entender, né, o tamanho da dor, do sofrimento que Jesus estava passando naquela cruz. Mas também nós precisamos meditar no fato de que será realmente que Deus abandonou o Senhor Jesus? Não, Deus não o abandonou, porque Deus tinha um propósito específico com aquele sofrimento do Filho. O sofrimento do Filho, ali naquela cruz, ele nos levava a entender o plano da salvação de Deus. O plano da salvação de Deus. Então nós só temos que nos alegrar, porque Deus, sendo Pai, Ele nos amou de forma tão especial, de uma forma tão maravilhosa, que mesmo vendo ali o seu Filho padecer naquela cruz, agonizar naquela cruz, clamando por Ele, Ele não intercedeu. Não que Ele o tinha abandonado, Ele estava presente. Mas Ele não intercedeu porque Ele tinha um propósito que estava relacionado ao propósito de Deus, à minha vida e à sua vida.
Aquele sofrimento de Jesus é que nos habilitou a ter salvação. Aquele sofrimento de Jesus nos deu o direito de salvação. Jesus sofreu, Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. E é interessante, amados, que no versículo 51, Mateus relata que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu do santuário, aquele véu que foi construído por Herodes quando ele construiu o templo, ele era tão espesso que seria impossível um homem, por mais forte que fosse ou que seja, rasgá-lo. Principalmente como o relato nos afirma que o véu se rasgou de alto a baixo. E ele tinha mais de 3 metros de altura. Mas aquele momento que o véu se rasgou, teve um simbolismo tão grande para mim e para você. Porque o véu era uma cortina que separava o Santíssimo Lugar, que separava o Santo do átrio. A partir daquele véu, ninguém podia entrar no seu sacerdote, o sumo sacerdote. No momento que o véu rasgou, estava simbolizando que a partir daquele momento, o nosso acesso ao Pai já não era mais restrito. Nós já tínhamos acesso direto, não existia mais o véu. Porque Jesus foi o último cordeiro a ser morto para a remissão do pecado do homem. Antes de Cristo, desde Abel, quando o primeiro cordeiro foi morto, até a morte de Cristo, uma quantidade inumerável de animais foram sacrificados. Porque precisava do sangue para ser aspergido sobre o altar, para a remissão do pecado do homem. Mas Jesus, o último cordeiro que morreu, Cordeiro santo e imaculado, sem defeito, o sangue dele foi suficiente. O sacrifício dele foi suficiente para nos remir. E a partir daí, o sangue do Senhor alcança todo aquele que professa seu santo nome. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor, como está escrito lá em João capítulo 1. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor, todos aqueles que aceitam o Senhor, o seu sangue é suficiente para nos remir e nos purificar e nos dar direito ao acesso ao Pai. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Houve um grande terremoto e as rochas se partiram. Túmulos foram abertos e muitos corpos de mortos já falecidos ressuscitaram. E essas pessoas foram vistas em Jerusalém, conforme relata o versículo 53. Então, amados, aquele sofrimento que Jesus estava ali passando, ele estava, na verdade, dando-nos o direito de acesso ao Pai. Ele não merecia passar por aquela dor, por aquele sofrimento. Quem merecia era eu. Quem merece sou eu. Talvez você está me ouvindo. Nós merecemos aquele sofrimento. Jesus não. Ele foi criado, cresceu de forma
perfeita. Nenhuma mácula foi achada sobre ele. Mas ele suportou o peso da cruz, a dor do sofrimento, porque o Pai sabia que através daquele sofrimento do Filho, a humanidade ia ter o direito de entrar nos céus pelas portas. Isso é maravilhoso. Quero dar boa noite para os irmãos que estão chegando aqui, já bastante irmãos, muitos irmãos. Vão falando aí que depois a gente vai comentando, tá? Daqui a pouquinho eu começo a falar o nome dos irmãos. Porque eu estou centrado aqui, porque esse texto, irmãos, ele é tão maravilhoso. Quando nós paramos para pensar na profundidade do amor de Deus, de colocar o seu filho naquela cruz, de permitir que seu filho fosse crucificado, de ver o seu sangue sendo derramado, e ele não interferiu. Sabe, meus queridos, quando Pedro, no momento da prisão de Jesus, Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus curou a ferida, restaurou a orelha do rapaz, do soldado, e falou para Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não sabes tu que eu posso invocar 12 legiões de anjos para me defender? Faça uma conta por alto aí, irmãos. A quantidade de anjos que está à disposição do Senhor, estava à disposição do Senhor Jesus naquele momento. Só bastava ele clamar para que os anjos o defendessem. Mas se ele clamasse, se ele renunciasse àquele sofrimento, onde estaríamos nós nesse momento? Eu não estaria aqui falando com você. Você não estaria aí me vendo. Porque a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela está chancelada através do sacrifício de Jesus. Amém? Então, nos capítulos finais do Evangelho de Mateus, o evangelista traz uma narrativa dos últimos instantes da morte de Cristo na cruz. A partir do capítulo 24 de Mateus, do sermão profético, começa então já a ter muitos fatos relacionados à morte de Jesus. O momento em que o Senhor agonizava pendurado no madeiro e muitas pessoas zombavam e escarneciam dele. Quando nós lemos Isaías capítulo 53, o profeta faz um relato tão profundo e tão autêntico, ao ponto dele dizer assim: ele era o mais desfigurado entre os homens. Ninguém tinha prazer nele. Quantos historiadores, amados, que as pessoas que investigam os fatos em Israel, que o sofrimento que foi mostrado por Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo, que eu assisti várias vezes, e cada vez que eu assisto, que eu assisti, eu senti tanta compaixão por ver tanto sofrimento. Mas os historiadores dizem que Mel Gibson não chegou à autenticidade do sofrimento de Jesus. Dá pra gente fazer uma análise, né? Mas é interessante, amados, que mesmo ele sendo Deus, Filho de Deus, lá estava ele na cruz, inerte, silencioso, como um cordeiro mudo. O que realmente ele é? Um cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tira os meus pecados. O cordeiro de Deus que tira os seus pecados. Mas mesmo diante de tanto sofrimento, sendo filho de Deus,
ele se sujeitou às mais horrendas humilhações, até a morte, e morte de cruz. Mas ele não desistiu, porque do alto daquela cruz, ele olhou e viu a mim e a você, 2000 anos depois, que precisava da salvação, que precisava do seu sacrifício, que precisava do seu sangue. Então, amados, pergunta-se então, o que é a Semana Santa para você? Muitas pessoas começam a contar o tempo muito bem antes, por causa do feriado. Pessoas que trabalham, até pouco tempo o feriado começava na quinta, né? Com as mudanças de algumas normas, hoje só é sexta-feira. Mas mesmo assim, muitas pessoas começam a contar bem antes, para que chegue o feriadão, para que eles possam ir descansar, fazer festa. Mas é interessante, amado, que muitas pessoas, mesmo que se dizem cristão, vão para a sua festa, seu descanso, mas muitas e muitas pessoas não lembram de dizer: obrigado, Senhor Jesus, obrigado, que o Senhor suportou o peso da cruz por mim. Que maravilha, maravilha. Então esta semana, em todo o mundo cristão, em todo o universo do cristianismo, se faz alusão à Semana Santa, em referência à morte e à ressurreição de Cristo. E é muito importante nós compreendermos que a morte e a ressurreição de Cristo, elas estão inteiramente ligadas. O sacrifício vicário do Senhor não poderia ser completo se não tivesse a morte, e muito menos poderia ser completo se ele não tivesse ressuscitado. É como Paulo falou: se Jesus não ressuscitou, é vã a minha fé. Então ele precisava morrer e ressuscitar. E isso compõe então o que nós chamamos de Páscoa, passagem. Não é passagem de Cristo, não, é passagem nossa. Nós que passamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Essa é Páscoa. Então, todos nós ficamos, nesses dias ficamos meio apreensivos, alguns ficam tristes, pensativos, alguns demonstram profundo sentimento de tristeza, quando na verdade devemos jubilar e dizer: aleluia, Cristo ressuscitou e Ele vive. Quando João relata em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18, quando ele esteve diante de Cristo, o Cordeiro que foi morto, ele escreveu: ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já pensou, amados? Esse período que Jesus esteve morto, de sexta-feira até domingo, foi um período em que o seu espírito alcançou a mais profunda excelência de transformação em poder. Mesmo ele sendo homem, humanizado, quando ele ressuscitou na sua mais perfeita forma de glória. Glória. Então ele diz para João: eu estive morto, mas eis que eu estou vivo, e vivo para todo sempre. E eu tenho a chave da morte e do inferno, e todo o poder está sobre mim.
Glória a Jesus. Amém? Então tá bom, agora está para ver aqui os irmãos dos irmãos. Está aqui o Íris Valadão, um abraço para você, meu irmão. Irmão Lupércio, pastora Ceissa, Jessileide, está por aqui também, a Lúcia. Muitos irmãos estão por aqui, amém? Vamos dando seu alôzinho. Esse tema é um tema profundo demais e maravilhoso, muito maravilhoso. Então, amados, comemora-se a Páscoa. Mas que Páscoa nós comemoramos? A Páscoa judaica? Aquela instituída por Moisés lá em Êxodo? Ou a Páscoa de Cristo? Devemos valorizar, sim, a Páscoa judaica. Quando Deus instituiu que Moisés deveria ordenar ao povo de Israel que sacrificasse um cordeiro sem defeito, sem mancha, para que no 14º dia do mês de Nissan eles pudessem comer aquele cordeiro. E a palavra de Deus diz que ele deveria comer com a sua roupa pronta, com seus pés na sandália, com o cinto apertado, pronto para a viagem. Porque aquele cordeiro que foi morto e relatado lá em Êxodo também é um símbolo vivo, remete profundamente à existência do sacrifício, da morte de Jesus Cristo. Porque aquele cordeiro também representou a vida para muitos filhos de israelitas primogênitos. Porque a tradução hebraica da palavra Páscoa significa exatamente passagem. Então o anjo do Senhor passou sobre aquelas casas que estavam assinaladas com o sangue do cordeiro e não feriu os primogênitos israelenses. Mesma coisa hoje, amado, o sangue de Jesus que está sobre mim e sobre você. Quando o devorador passa, ele vê sobre nós o sangue de Jesus e ele somente passa. Então o sangue de Jesus, o sangue daquele cordeiro representava o sangue de Jesus, o cordeiro, o cordeiro. Então a Páscoa, que na verdade na tradução hebraica significa Pessah, ou Pesach, eu não sei a tradução correta, a pronúncia. A Páscoa é uma festa de origem judaica, embora o ritual já existisse antes, mas ela foi verdadeiramente instituída com a morte de um cordeiro no Êxodo. Então a Páscoa judaica comemora a liberdade do povo hebreu após mais de 400 anos de escravidão. E o sangue de Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, representa para nós a liberdade que às vezes nós adquirimos após anos e anos no pecado, na escravidão do pecado. Então, com o mesmo sentido de libertação, de esperança, a Páscoa cristã surge posteriormente com a comemoração da ressurreição de Cristo, né, Suzete? Valci, um abraço para você também. Deus abençoe. Dean Alves. Boa noite, que Deus te abençoe. Então o cordeiro é o símbolo autêntico da Páscoa. Não é o coelho, tá, irmãos? Os elementos da Páscoa não é o ovo da Páscoa. É o sangue, o pão e o sangue de Jesus. Quando nós lemos lá em Mateus, fala que Jesus celebrou a Páscoa. Ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Da mesma forma, ele pegou o vinho, o cálice, e disse: este é o meu sangue. Não existia ovo da Páscoa. Na verdade, tudo isso surgiu, amados. O coelho, o ovo, símbolo de consumismo.
apenas para angariar vantagens comerciais, as pessoas criaram esse simbolismo de ovo, de coelho da Páscoa, ovo da Páscoa. Até mesmo Papai Noel representa isso. Uma forma de atrair as pessoas a consumir. Já pensou quantos ovos da Páscoa é vendido nessa época? Muitos, né? Eu gosto. Gostoso, né? Não tem problema nenhum não, irmãos. Desde que você não faça por idolatria, pode comer o chocolate. Esquece que é um ovo da Páscoa e come o chocolate. Né? Então, mas o símbolo da Páscoa é um cordeiro. O cordeiro pascal. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o símbolo dos elementos da Páscoa é o pão e o vinho. Né? Não estou aqui querendo mistificar nada, tá, irmãos? Respeito quem tem suas crenças, tá bom? Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro símbolo da Páscoa é o Cordeiro. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Foi assim que João viu, João Batista. Quando João viu, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E mesmo Jesus, ele próprio falou, quando nós lemos em Apocalipse 1, ele fala: eis que estive morto e revivi, e agora estou vivo. Que maravilha, amados. Vamos ver o tempo aqui, né? Daí, se tem uma definição da Páscoa, que significa saída de uma definição de escravidão para a liberdade. Assim como o povo de Israel saíram do Egito, da escravidão do Egito, para a liberdade, a morte de Jesus, o Cordeiro Santo, representa para mim e para você a passagem da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Né? Mandar um abraço bom no Perso. Boa noite para você, para o irmão Zeni, família toda aí, tá, irmãos? Nós o amamos muito, no amor de Jesus Cristo. Então, o termo Páscoa tem um sentido muito grande para nós, cristãos, porque representa a passagem do mundo do pecado para a liberdade. Não é isso que Paulo escreveu lá em Colossenses 1,13? Porque o Filho nos libertou, Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou, nos deu passagem para o reino da luz. Né? E lá o apóstolo João Evangelista, quando ele escreve lá no capítulo 8 do seu Evangelho, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Valci, boa noite, Valci. Olha só, aleluia, glória ao Senhor. Deus digno de toda honra. Verdade. Então, amados, cabe-nos pensar: se Jesus Cristo era o Cordeiro Santo, se Jesus Cristo nunca pecou, se ele nunca cometeu crime algum, por que então ele foi crucificado? Será que Jesus foi crucificado porque Judas Iscariote o vendeu por 30 moedas de prata? Claro que não foi. Ele não foi crucificado por isso. A decisão insana de Judas Iscariote não seria capaz, suficiente para crucificá-lo. Então, Jesus foi crucificado porque Caifás, movido de inveja, com sede de poder, contratou testemunhas falsas. Será que Jesus foi crucificado por causa das testemunhas falsas que foram apresentadas?
Também não foi. Também não foi. Jesus não foi crucificado porque Pilatos, incapacitado por sua fraqueza de decisão, o condenou. Não foi Pilatos que condenou Jesus, responsável pela sua crucificação. O próprio Pilatos falou para Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te libertar? Jesus disse: nenhum poder tu tens sobre mim. Então não foi Pilatos responsável pela crucificação de Jesus. Jesus não foi crucificado porque os soldados romanos, ensandecidos em suas brutalidades, chicotearam, humilharam e o cravaram na cruz. Não foi por isso também. Então por quê? Por que Jesus foi crucificado? Na verdade, o plano da crucificação de Jesus foi estabelecido muito antes. Jesus foi crucificado para demonstrar o amor imensurável de Deus por mim e por você. É aquele amor que João relata lá no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16 e 17. Que Deus me amou de tal maneira, que Deus te amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para ser crucificado. Esta foi a razão da crucificação de Jesus, não foi por outros motivos. Nada tinha poder de levar Jesus à cruz, a não ser o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gosto muito desse versículo, você vê que eu cito ele direto. E sempre me é dito: que maneira? De tal maneira, mas que maneira? Na verdade, João, no seu relato, ele não encontrou uma palavra que pudesse dimensionar o amor de Deus. Já pensou nisso? João não achou. João não achou uma única palavra no seu dicionário hebraico ou grego. Na verdade, o livro de João foi escrito em grego. Ele não achou uma única palavra que pudesse equalizar, dimensionar o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus tem por mim e por você. O que sabe-se é que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? O Cordeiro Santo de Deus. Jesus foi crucificado porque ele mesmo não merecendo, mesmo não tendo nenhum pecado, precisava morrer por mim para me reconciliar com Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo escreve: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Porque antes da morte de Jesus, nós estávamos andando por aí. Aquilo que Paulo escreveu lá em Efésios. Mas no momento que Jesus morreu, nós fomos reconciliados com Deus. E o véu do templo se rasgou. E nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Oh, glória a Jesus. Jesus foi crucificado porque ele é o Cordeiro de Deus, santo e imaculado. Foi o último cordeiro a ser sacrificado.
depois da morte de Jesus, nenhum outro foi sacrificado, porque já não precisava. O sacrifício de Jesus foi altamente suficiente. Não precisava mais cordeiros, porque Ele é o Cordeiro, Cordeiro Santo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19, ele escreveu que nós fomos salvos, resgatados pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Né, Lúcia? O nosso resgate não foi feito por ouro, prata, moedas perecíveis. Não. Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Glória a Jesus. Quando Jesus gritou na cruz: ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. A partir daquele momento, irmãos, o plano de salvação de Deus para mim e para você estava completo. Nada mais poderia interferir. Nem a sepultura poderia deter o Senhor Jesus. Nem a pedra que estava na entrada do túmulo, que diz os historiadores que pesava mais de 1 tonelada. Nem a pedra poderia deter Jesus, porque o plano de salvação de Deus estava completo. Glória a Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. E precisava se completar. Porque na terra, irmãos, como hoje, naquele tempo, desde que Adão pecou, não existe nenhum justo sequer. Eclesiastes 7:20, Salomão escreveu: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas o sangue de Jesus purificou as nossas vidas, de forma que nós fomos justificados. Nós não somos justos, mas nós somos justificados. Glória a Jesus. Porque o sangue é necessário. Como escreveu o autor de Hebreus na sua carta, lá no capítulo 9, versículo 22, que de fato, segundo a lei, todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, essa é a razão que Cristo precisava derramar o seu sangue, para se cumprir aquilo que estava na Escritura. E é interessante, amados, que Jesus falou da sua morte, do seu sacrifício, várias vezes para os seus discípulos. Mas no momento que Jesus foi crucificado e morreu, os discípulos se debandaram. Parece que não acreditaram. Mas Jesus havia falado que o sangue dele precisava ser derramado para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, amados, isto é uma palavra muito maravilhosa. É um pouquinho diferente das palavras que a gente tem ministrado, porque ela é muito mais profunda, autêntica, que fala da salvação, do amor de Deus por mim e por você. Versículo 54 do capítulo 25, vou confirmar aqui, estou lendo qual? 27.
o versículo 54 deste capítulo 27 de Mateus, diz que o centurião romano, com seus 100 soldados que guardavam Jesus, que estava envolvido com a crucificação de Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E às vezes, amados, a gente se preocupa ainda hoje, porque em muitas situações pessoas precisam ver terremotos para crer em Cristo. Pessoas querem ver as mãos cravejadas de Jesus. Porque o exercício da fé, irmãos, é a convicção daquilo que não vemos. Não é isso que está escrito lá em Hebreus 11, versículo 1? A fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Nós não vemos Jesus, mas não precisamos vê-lo. Porque ele disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então aquele soldado romano, aquele centurião, precisou de ver as coisas naturais para que fosse manifestado o espiritual. Então eles disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas Jesus tinha feito tantas coisas, tantos milagres. E é interessante que ele continuou fazendo até hoje. Mas ainda assim, amados, muita gente está esperando um grande terremoto para poder crer. E às vezes o terremoto vem na vida de algumas pessoas de forma desagradável. A tempestade chega de forma desagradável, porque a tempestade vem, irmãos. Jesus dá exemplo de um homem, de dois homens que construíram uma casa na beira do mar, do rio. E um dos homens construiu a casa sem alicerce na areia, e o outro cavou um alicerce bem profundo até chegar na rocha. E ali ele lançou a sua construção. E o Senhor Jesus diz: quando vier a tempestade, não é se vier não, é quando vier. Porque a tempestade vem. O terremoto vem sobre mim e sobre você. Nós não estamos imunes a passar dificuldade, a passar por adversidade. Não estamos. Jesus nunca falou isso, que no momento que nós o aceitamos, nós deixávamos de passar por necessidade. Mas ele falou que quando nós o aceitamos, nós temos direito à vida eterna, à salvação. Isso ele nos garante. Então, Jesus fala naquela parábola das duas casinhas lá da beira do rio, ele diz: quando vier a tempestade, quando a enchente bater com ímpeto sobre aquelas casas, a casa que estava construída sobre a areia não vai resistir. E às vezes a vida de muitas pessoas, irmãos, não tem alicerce, não tem profundidade. Porque o alicerce se adquire na palavra e a profundidade se adquire na oração, na busca. Né, Bento? Bento Pereira, Luz Lima, um abraço para você. Então precisamos ter alicerce. Não vamos construir a nossa casa, a nossa fé, a nossa vida em cima da areia, sem fé, sem busca, sem palavra de Deus. Porque no momento que a tempestade vier, ela vai estar bem fragilizada. Nós vamos estar bem fragilizados. Entretanto, aquela casa que foi construída sobre a rocha. Interessante essa palavra, né? A rocha. Mas Jesus é a rocha da nossa salvação. Então, aquela casa que representava a vida daquele homem, naquela parábola, a rocha é Jesus Cristo. Quando a nossa vida está alicerçada em Cristo, quando a nossa vida está alicerçada no Senhor Jesus,
As tempestades vêm, mas nós vamos suportá-las, porque o Senhor está conosco. Uma vez Jesus foi atravessar o mar na Galileia com seus discípulos e uma grande tempestade se abateu sobre o barco. E ele estava dormindo e os discípulos acordaram. Senhor, tu não importa que nós vamos morrer? Claro que Jesus se importava. Ele então repreendeu o vento e as águas se acalmaram, porque eles estavam com Jesus. Então a tempestade cessou. É assim a minha vida e a sua vida. Quando nós estamos com Cristo, nós temos a verdadeira Páscoa. Amém? A nossa Páscoa é Jesus. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo. Jesus é o último Cordeiro a ser morto, porque o sacrifício foi completo. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Então, amados, aproveite esses dias. Amanhã é feriado. Se você não for viajar, vá para a sua igreja. Viva um momento muito especial com Deus. Se você for viajar, vá com Deus. Não esqueça do Senhor. É muito importante, irmãos. É muito importante. Quando nós viajamos com Deus, né? Nós podemos falar um exemplo bem próximo, né? Eu e a pastora Cisa passamos por um princípio de acidente, ou por um acidente mesmo. Mas nós cremos que o Senhor Deus nos livrou, porque a nossa casa estava sobre a rocha. Amém? Glória a Jesus. Vamos encerrando então, nesse dia maravilhoso de Semana Santa, nesta quinta-feira, crendo que Deus tem um projeto para mim e para você. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te adoramos. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor não desistiu de mim, nenhum dos meus irmãos, mas o Senhor manteve firme o seu propósito de nos dar salvação através do seu Filho. Por isso, ó Deus, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Ó Pai querido, alcança-nos com teu amor, ó Deus, com tua bondade, em nome de Jesus. Amém? Irmão, você pode compartilhar essa palavra com seus amigos, com seus parentes. Assiste de novo, chama os seus parentes para assistir. Tanto que é importante, mas nós temos que compreender a plenitude do sacrifício de Jesus, né? Vou colocar no YouTube daqui a pouco, você pode assistir por lá também. Então você vai ter a oportunidade de estar participando desta palavra tão maravilhosa, a palavra de vida, palavra de vida. Nada seríamos sem o sacrifício de Jesus. Que Deus esteja com os irmãos, abençoe, guarde, proteja e os livre de todo mal. Até a próxima quinta, se Deus permitir. Estaremos aqui novamente, falando do amor de Deus e das suas bondades. Até lá, em nome de Jesus.